nos eventos promocionais. A pesagem de hoje foi o penúltimo capítulo dessa que promete ser mais do que uma luta de boxe. O combate é curioso e está chamando a atenção da mídia internacional. 200 países vão ver o americano Floyd Mayweather, 12 vezes campeão mundial de boxe, enfrentar o irlandês Conor McGregor, campeão do UFC. Apesar de ser um especialista em MMA, foi Conor que abriu mão do octógono e propôs a luta no terreno do adversário, o ringue de boxe. O irlandês é muito bom com as mãos. Aos 28 anos, está no auge do vigor físico. José Aldo é uma das suas vítimas recentes, nocauteado em apenas 13 segundos. Eu tenho muitos movimentos que ele nunca viu antes. Claro que eu vou fazer coisas muito diferentes nessa luta, disse o irlandês. Mas não vai dar pro Conor inventar muita coisa não. É uma luta de boxe, 12 rounds de 3 minutos e qualquer movimento ilegal, como um chute, por exemplo, pode render uma multa de até 90% do pagamento. Aos 40 anos, o americano já estava aposentado desde 2015, mas resolveu voltar. E embora não se tenha confirmações ainda, estima-se que ele vai engordar a conta com algo próximo a R$1 bilhão, entre bolsa, cotas de patrocínio e venda de transmissão da luta. Conor deve receber por volta de 220 milhões. Esse é um evento especial, não é uma luta normal não, é um evento de cifras milionárias. Vamos dar aos fãs o que eles querem, prometeu Mayweather. A luta não vale título, mas é chancelada pelo Conselho Mundial de Boxe. E tem cinturão, viu? Cravejado de diamantes e esmeraldas. Está foragido o ex-presidente do Departamento de Transportes do Rio, Rogério Onofre, que é réu na Lava Jato. Ele foi solto ontem depois de um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Mas hoje, o juiz federal Marcelo Bretas determinou a prisão mais uma vez. A polícia procurou e não encontrou o Rogério Onofre na casa dele em Paraíba do Sul, no sul do estado do Rio. Ele já foi prefeito da cidade e depois que ganhou o direito de responder ao processo fora da cadeia, cumpria aqui o recolhimento domiciliar. Tinha que passar as noites, os fins de semana e os feriados dentro de casa. Agora é considerado foragido. Rogério Onofre foi preso no início de julho, acusado de receber R$44 milhões em propina do esquema de corrupção no transporte público de ônibus do Rio. Ele foi presidente do departamento que fiscaliza as empresas de 2007 a 2014. A mulher dele também foi presa dias depois da operação. Deise Débora Alexandra Neves estava indo de ônibus para Florianópolis e foi acusada de tentar movimentar $1.800.000 de um fundo no exterior depois da prisão do marido. O Ministério Público Federal diz que ela chegou a ter $10 milhões em apenas uma conta no exterior. Na última terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus e decidiu soltar o casal. Na quarta, o Ministério Público Federal entrou com um pedido para que Rogério Onofre não fosse solto, afirmando que o ex-presidente do Detro ameaçou 2 empresários também investigados pela Lava Jato. Nuno Coelho, conhecido como Batman, e Guilherme Neves Viale, como Robin, foram presos este mês em Curitiba, acusados de lavar dinheiro na venda de imóveis para o casal. Guilherme Viale disse em depoimento à Polícia Federal que foi ameaçado pessoalmente por Rogério Onofre. Onofre teria dito que mandou pessoas acompanharem a rotina dele e da família, e que antes de matar Guilherme, iria torturá-lo. Nuno Coelho disse à polícia que Rogério avisou que sabia onde a família dele e a de Guilherme moravam e que já investigava os dois. As ameaças também chegavam por mensagens de áudio. Vocês não estão acreditando, rapaz, na sorte. Vocês não morreram ainda porque eu quero receber, meu irmão. O juiz Marcelo Bretas afirmou que, apesar de as denúncias serem gravíssimas, não poderia analisar o novo pedido de prisão por causa do habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes e encaminhou ao ministro um ofício relatando os fatos novos. Gilmar Mendes respondeu que o juiz poderia decidir e hoje Marcelo Bretas mandou prender mais uma vez Rogério Onofre. Na decisão, Marcelo Bretas diz que as ameaças também representam uma obstrução à justiça. Para o juiz, Rogério Onofre em liberdade poderia atrapalhar as investigações sobre a máfia dos transportes no Rio, que tem ligação com a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral e que movimentou pelo menos R$250 milhões em propina. O dinheiro
vinha das empresas de ônibus, que faziam uma espécie de caixinha da corrupção. O Ministério Público quer saber se o sistema do bilhete único e do Vale Transporte também foi usado para pagar agentes públicos. Juntos, esses dois sistemas movimentavam 6 bilhões de reais por ano. Numa operação hoje, um diretor da Federação das Empresas de Ônibus foi preso em flagrante por obstrução da justiça. Ele mandou um funcionário esconder um computador dos policiais. O advogado disse que Rogério Onofre não estava em casa hoje porque se sente ameaçado. O advogado não explicou por que o réu ainda não se entregou, mas afirmou que Rogério Onofre vai procurar a polícia amanhã. A defesa de Deise Neves disse que ela não vai se manifestar. Na semana passada, nós noticiamos o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que o ministro Gilmar Mendes seja considerado impedido de julgar o caso do empresário Jacó Barata Filho, do Rio de Janeiro. Gilmar Mendes concedeu um habeas corpus ao empresário, mas, segundo o Janot, o ministro não poderia ter atuado nesse caso porque tinha relações pessoais com o investigado. Um dos motivos foi a proximidade do irmão da mulher do ministro, Guiomar Mendes, com o empresário. E também o fato de Gilmar e a mulher terem sido padrinhos de casamento de um sobrinho de Guiomar com a filha de Jacó Barata Filho. Hoje, Guiomar Mendes disse ao Jornal Nacional que não existe e nunca existiu relação dela e de Gilmar Mendes com a família de Jacó Barata Filho. Guiomar declarou que a atuação do marido não pode ser limitada em razão de uma relação pessoal do irmão dela. Sobre o fato de trabalhar no escritório de Sérgio Bermudes, que advogou em processos de Jacó Barata Filho no Rio de Janeiro, Guiomar Mendes disse que só atua em processos em Brasília e que nunca trabalhou em casos do empresário. Os donos da carreta que provocou um acidente gravíssimo no Espírito Santo no mês passado orientaram os motoristas a cometer irregularidades e a mentir em depoimentos. Os pneus carecas e as 11 toneladas de carga a mais que o permitido não são irregularidades encontradas só na carreta que causou o acidente que deixou 23 mortos em junho desse ano no Espírito Santo. Todos os 35 veículos da Jamarli, dona da carreta, andam de maneira irregular. Foi o que disse um dos donos da transportadora, Delcir Prete, em uma conversa com outro empresário. Todos os meus blocos lá estão com excesso de peso, todos os meus blocos, todos, nenhum. Mas é pouco excesso também, né? Eu não sei de que vão arrumar. Com autorização da Justiça, a polícia começou a gravar as conversas 4 dias após o acidente. E mesmo depois da tragédia, a imprudência continuava. Em outro diálogo, um motorista avisa Leocir que está com o pneu furado. Ué, como é que vai fazer? Rapaz, eu não sei, bota estrepe, ué. Não, isso é um step mesmo que estourou, ué. É o que vai outro. Cadê o outro? O outro tá no arame. Rapaz. O outro tá no arame, eu queria você, mandei foto pra vocês pra ver o pneu, ué. O Jornal Nacional já mostrou que para fugir das fiscalizações, as carretas com excesso de peso passam por um desvio. Na transportadora Jamarli não era diferente, como revela outra conversa em que Leocir orienta o motorista a passar pelo desvio. Vai passar por dentro ali, viu? Você tá sabendo, hein? É, eu sempre passo por dentro. Santa Rosa. Eu não passo lá na polícia, não. Então tá. Os donos da Jamarli, Leocir e Jacimar Prete, foram presos esta semana, porque soltos eles estavam atrapalhando as investigações. Segundo a polícia, eles ameaçavam testemunhas. Em um vídeo gravado pela polícia, um motorista da empresa diz que foi orientado pelos donos a mentir no depoimento. Lógico que ele mandou desviar. Só que ele falou pra mim, não dizer isso aí. Eu disse pra ele, mentir no meu emprego, porque eu tenho família, o que eu vou fazer? Agora, o que eu tenho que fazer? Chegar pra ele e falar, o senhor me botou na cara dele, não pode? Só mandou mentir. Quem foi? Foi o Jacimar ou o Leocir? Foi o Jacimar e dois. Os dois estavam juntos separados. Os donos da empresa serão indiciados por 23 crimes de homicídio por dolo eventual, porque na avaliação do delegado, assumiram o risco de causar a morte de todas essas pessoas. O fato não teria ocorrido se o caminhão estivesse em boas condições. Tudo isso é negligência.